laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas, pelo contrário, são fortalecidos e reparados o princípio oposto que o destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança nas inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se a reencarnação, só os separa momentaneamente, pois que uma vez, retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma grande viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo que trabalham juntos para seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento se assim houver o amor verdadeiro. Os que estão livres velam pelos que estão cativos na terra. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência terão dado mais um passo à senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso menos que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim eles podem percorrer um número ilimitado da existência corporal sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Carla, hoje vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. Será que a reencarnação separa pessoas, separa famílias e por que isso acontece na nossa vida, na nossa família? A reencarnação ela vem para nos separar dos nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, por que isso acontece? Então muitas pessoas pensam que a reencarnação vem para separar famílias e o Evangelho aqui segundo o Espiritismo está nos dizendo que não, que a reencarnação vem para que as famílias se unam, para que as pessoas se respeitem, para que as pessoas juntas elas possam evoluir espiritualmente, uma aprender com a outra. Então elas vêm para que elas possam melhorar o seu adiantamento moral aqui na Terra. E a separação ocorre ou pela partida de um que vai para o plano espiritual e o outro fica, ou pela pessoa ser muito primitiva e não dar certo a convivência aqui na Terra e eles acabam se afastando, se separando. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a reencarnação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. Gratidão por você estar aqui comigo hoje. Então a gente começa a perceber que a reencarnação das famílias, elas se unem aqui na Terra por um único propósito, se ajudar, evoluir juntas, ter um aprimoramento moral, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que cada vez mais ela vai melhorar. Então, quando essas barreiras são quebradas, quando a separação vem através da partida do ente querido, que a gente fica aqui na Terra e nosso ente querido vai para o plano espiritual, quando eu não estou preparada espiritualmente, eu vou sofrer muito, eu não vou entender por que isso acontece, porque aquela pessoa que partiu já estava na hora dela, porque a morte ela não chega para a pessoa se não for a hora. Às vezes a gente pensa que é injusto, mas nada é injusto na lei de Deus. Quando uma pessoa parte para o plano espiritual, é porque ela já acabou aqui na Terra o que ela tinha para fazer aqui. Muitas das vezes tem o suicídio direto e indireto, mas isso é assunto para que a gente possa fazer em outro vídeo, mas eu tenho vídeos aqui meus falando sobre o suicídio direto e suicídio indireto que acontece com as pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre a reencarnação, por que as famílias são rompidas, e aqui Jesus deixa bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo que as famílias são rompidas não é pela reencarnação, quando Jesus frisa muito aqui, que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unidade da existência. Vou tentar explicar num modo para que todos nós possamos entender juntos. Se eu estou convivendo com pessoas aqui na Terra e essas pessoas estão me fazendo muito triste, muito infeliz, porque são pessoas primitivas, são pessoas difíceis de conviver, são pessoas que quando eu convivo eu fico doente mentalmente, eu fico doente fisicamente, eu tenho que me separar, eu tenho que deixar a pessoa seguir a vida dela, eu seguir a minha. Não é porque está na mesma família que a pessoa tem que ficar junto, que a pessoa tem que ficar aguentando tudo que aquela pessoa fala, aquela pessoa faz, porque a gente sabe muito bem que tem várias brigas de família, pai que não se dá com o filho que não se dá com o pai, irmãos que não se dão. Por que isso acontece? Porque às vezes aquelas pessoas, ela tem numa família, são totalmente primitivas, ela tem numa família uma pessoa que é mais evoluída, uma pessoa que entende mais sobre o espiritismo,
uma pessoa que veio aqui para ajudar e aquela pessoa não quer ouvir, aquela pessoa não aceita uma crítica, aquela pessoa não aceita uma ajuda. Então a gente começa a perceber que as pessoas vão brigando entre si, vão se afastando entre si. Então Jesus deixa muito bem claro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que não é pela reencarnação que essas pessoas se separam, é pela existência aqui na Terra. Às vezes a gente vai vivendo com pessoas que a gente vai ficando muito amargurado, muito triste, aquela pessoa faz a nossa vida um caos e a gente continua a convivência com aquela pessoa. Porque é da nossa família, porque a gente tem que aguentar, não temos que aguentar nada. Eu vim aqui no meu canal trazer o Espiritismo de uma forma para que todos nós possamos entender. Então a gente começa a perceber que a gente está infeliz numa família, que a gente está infeliz numa situação, a gente tem que ficar naquela mesma família, porque a gente tem que ficar naquela família. Porque é meu pai, porque é meu irmão, porque é minha mãe, porque eu tenho que aceitar, eu tenho que continuar infeliz ali. Então, o Espiritismo ele vem nos dizer aqui que esses laços eles são quebrados, eles são rompidos, eles são distanciados pela nossa existência, porque a gente aqui na Terra, a gente é encarnado. Dentro do meu corpo eu tenho um espírito, e esse espírito ele é dono de mim mesmo. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, por aquilo que eu vou botar para fora, falando, ofendendo, pela aquela pessoa que eu vou ser. Eu posso ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Então aqui diz o Evangelho segundo o Espiritismo que pessoas com espíritos mais evoluídos vêm para ajudar aquelas pessoas. São pessoas que os bons espíritos vêm ajudar pessoas que eles são livres para que são cativos, os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Então Jesus fala que essas pessoas da mesma família, elas são primitivas, elas não conseguem entender o Evangelho segundo o Espiritismo, elas não conseguem entender que estamos aqui de passagem, só não sabemos a hora, elas acham que aqui a vida é trabalhar, pagar conta, eu estou aqui nesse corpo, comigo nada vai acontecer, eu vou sempre estar aqui, nada vai acontecer comigo porque eu sou uma pessoa diferenciada. Então essa pessoa ela não quer estudar o Espiritismo, ela é totalmente preconceituosa, ela não aceita sugestões para melhorar a sua vida, ela está sempre de mau humor. Então essa pessoa ela tende a baixar a vibração dela, e a gente que vai estudando o Espiritismo, que vai fazendo o Evangelho no Lar, que vai fazendo a reforma íntima, a gente consegue elevar a nossa vibração. Então a gente se sente mal com pessoas de vibração baixa, pessoas que não querem estudar o Espiritismo, não importa se é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, porque aqui na Terra laços sanguíneos são só um detalhe. Porque às vezes a gente vai se dar melhor com um amigo do que com o próprio irmão. Às vezes a gente vai se dar melhor com uma outra pessoa do que com a própria mãe, com o próprio pai. Por quê? Porque a gente tem afinidades espirituais, afinidades que nos unem. E não adianta nada a gente estar numa família totalmente desconhecida, porque tem muitas pessoas que estão numa família com aquele laço sanguíneo, mas elas não convivem como família, elas não se aproximam, elas não conversam, quando elas se juntam elas sabem brigar, discutir, um apontar o defeito do outro, um criticar o outro, e vira um caos aquilo ali, que não parece mais uma família, parece uma batalha aqui na Terra, e as pessoas vão se afastando. Então Jesus aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ele deixa bem claro que a gente não se afasta da nossa família por causa da nossa reencarnação aqui na Terra, porque eu vim para ficar nessa família. A gente se afasta da nossa família e a nossa família se afasta da gente pelas nossas atitudes, como somos como seres humanos. Uma pessoa que estuda o Espiritismo, uma pessoa que está fazendo Evangelho no Lar, uma pessoa que está fazendo a reforma íntima, como ela vai conseguir continuar tendo convivência com uma pessoa que simplesmente não acredita no Espiritismo, que acha que aqui na Terra é a verdadeira casa. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está totalmente vivendo, perdendo nosso tempo com pessoas que não nos agregam a nada, que não nos fazem ser uma pessoa melhor, a gente vai percebendo que a gente tem que mudar a rota. Mudar a rota não importa se é família ou não, porque os laços de família sanguíneo é um detalhe, porque o que vale aqui na Terra é como você é como pessoa. Se você partir daqui e a sua família ficar, você vai ter aquela ligação como um telefone sem fio, aquele pensamento naquela pessoa, e vocês vão estar ligados pelo verdadeiro amor. Agora, se aqui na Terra viveu brigando, um querendo matar o outro, um discutindo, brigando por causa de dinheiro, brigando por causa de herança, ou um não aceitando o jeito do outro ser, querendo manipular, querendo falar como o outro tem que ser, aqui na Terra tende essa família a se distanciar,
porque Jesus nos fez livre. Jesus nos fez para que a gente pudéssemos ser felizes. Então a gente não pode ficar se prendendo com laços familiares, porque nascemos sozinho e vamos morrer sozinho. A gente tem que cuidar da gente, tem que ser nossa maior prioridade. Você tem que gostar da sua companhia, para que você se sinta, para que você se veja como um ser humano. Qual é o ser humano que você é? Porque se você não se sentir bem com a sua companhia, você não consegue se sentir bem com ninguém. Porque as pessoas, elas começam a pensar que o outro tem que me fazer feliz, o outro tem a obrigação de fazer eu me sentir melhor, quando na verdade não é assim. Nós temos que ser felizes com nós, com a nossa companhia, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, porque ser a gente mesmo é difícil. Todos os dias quando a gente acorda, ser uma pessoa melhor é difícil. Então a gente tem que começar a entender que a minha verdadeira vida é espiritual, que eu estou aqui de passagem, eu estou aqui que do momento, um exato momento, tudo pode acabar. Eu posso acordar no plano espiritual, e as pessoas que não estudam espiritismo, as pessoas que não querem evolução espiritual, elas vão chegar lá acharem que elas estão aqui na Terra. Então a gente tem que começar a prestar atenção naquilo que o espiritismo quer nos trazer, naquilo que as pessoas estão nos passando para o estudo do espiritismo, porque é para todos nós esse estudo, para todos nós aprendermos junto. Por que a gente tem que achar que vamos ser felizes através das outras pessoas? Os laços de família são rompidos pela existência aqui na Terra, não é pela reencarnação. É claro que a reencarnação vem nas famílias para que um possa evoluir com o outro, para que um possa ajudar o outro, para que um possa resgatar débitos do passado, mas isso não significa que estamos presos a uma infelicidade, porque Jesus, ele deixou bem claro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que somos livres, que os laços de famílias vão ser rompidos pela nossa existência aqui na Terra e não pela reencarnação. Então a gente começa a avaliar a nossa vida, avaliar a nossa família, avaliar o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, como a gente está sendo como ser humano, como eu estou sendo como ser humano, porque quando o outro é um ser humano ruim para mim, o outro vem falar coisas de baixo calão para mim, vem me tratar mal, o problema é do outro, não é meu. Porque eu tenho que ser uma pessoa melhor que aquela pessoa, eu não posso me descer o nível daquela pessoa. Então dá muitas brigas em família, muitas coisas horríveis em família, porque as pessoas não sabem respeitar o jeito do outro pensar, não sabem respeitar o jeito do outro ser, não sabe respeitar o jeito do outro falar, do outro estar sentindo aquilo naquele momento, porque cada um está num grau de evolução. Cada pessoa vai sentir aquele problema de um jeito diferente. Não podemos aqui medir dores, mas podemos pensar: por que eu tenho que avaliar aquela pessoa da minha família como um monstro? Por que eu tenho que avaliar aquela pessoa que está convivendo comigo como a última pessoa, a pessoa mais horrível do mundo, se eu não sou perfeita? Eu posso ajudar aquela pessoa se eu estou um pouquinho no espiritual, um pouquinho melhor. Eu posso ajudar, eu posso auxiliar, mas todos nós somos seres humanos, estamos aqui na Terra na mesma passagem, estamos no mesmo navio. Eu costumo dizer que estamos no mesmo navio. Tem pessoas que são tão materialistas que elas acham que aqui é a verdadeira vida. Elas só vão se dar conta quando elas estão no velório. Vocês já pararam para pensar que quando uma pessoa está num velório, todos vocês já foram para algum velório? Eu acredito que sim, todos nós já passamos por essa tristeza de perder. E conviver com a dor, ela não é não é fácil. Eu ia dizer que não é muito fácil, mas ela não é fácil. Conviver com a dor é muito difícil e todos nós, eu acredito que já conseguimos viver essa dor dentro da gente, sem saber para que lado que a gente ia seguir, que por mais que a gente estude o espiritismo, a dor ela vai chegar. Ela vai chegar e a gente não vai saber lidar, por mais que a gente tente lidar com essa dor da perda, a gente não vai conseguir. Mas a gente estudando o espiritismo, a gente sabendo que Deus tem uma preparação para a nossa vida, Ele que sabe o que é melhor para a gente vai começando a ser uma pessoa melhor. Então eu acredito que todos nós já estivemos num velório. Então quando a gente está num velório daquela pessoa, não importa se a gente não gosta, se a gente não... Às vezes a gente vai num velório para dar um apoio a um amigo, rezar, para a gente ajudar, para a gente ir lá para dar um apoio para aquela pessoa, para os familiares. A gente sente aquela dor. Mesmo que a gente não tenha conhecido a pessoa que está dentro do caixão, mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de vínculo, a gente vai para dar um apoio à família.
a gente sente a dor da família. Por que isso acontece com todos nós? Porque é muito fácil quando a gente sente a dor, quando a gente ama alguém, perde alguém para a morte, para o plano espiritual. Por que a gente sente essa dor quando a gente vai num velório? Porque a gente está sentindo a dor daquela pessoa, mesmo sem conhecer muito aquela pessoa, mesmo sem ter muito contato com aquela pessoa, porque somos humanos, a gente consegue sentir a energia das pessoas. Então a gente sente aquela dor, a gente cai na real. Quando a gente vai naquele velório daquela pessoa, que a gente está indo para dar uma força, a gente está indo para fazer uma oração, que a gente não tinha vínculo nenhum, e a gente vai naquele velório, a gente vê todo aquele velório, a gente vê o caixão, a gente vê aquelas coisas todas, a gente se sente muito triste. Por que isso acontece com a gente? Porque a gente cai na real, né, que a gente está aqui de passagem. Ali dentro daquele cemitério, vendo aquela pessoa dentro daquele caixão, a gente cai na real que a gente está aqui de passagem. Então, quando eu vejo pessoas brigando por causa de carro, por causa de casa, por causa disso, por causa daquilo, eu começo a pensar como as pessoas são primitivas, como as pessoas são ignorantes. Porque não importa, tudo vai ficar aqui. Você pode ser o maior milionário do mundo, ter a roupa melhor, carro melhor, tudo vai ficar aqui. Então, muitas vezes os laços sanguíneos, eles são rompidos, os laços de família são rompidos por a gente ser primitivo. Por a gente não querer melhorar o nosso jeito de ser, porque tem várias maneiras de ser um ser humano melhor. Tu pode ser um ser humano melhor quando tu lida com aquela pessoa, tu sabe, tem educação. Eu sempre costumo falar que o nosso bem maior aqui na Terra é nossa educação, como a gente fala com as pessoas. Porque se a pessoa que se acha autossuficiente, porque ela tem dinheiro, porque ela tem a melhor roupa, o melhor carro, e ela vai sair sendo mal educada com as pessoas, ela não tem educação para falar com as pessoas, ela vai ser um ser humano cada vez pior. E daí ali ela vai afastando pessoas, até pessoas da sua própria família. Por isso que Jesus fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que os laços de família são rompidos pela existência e não pela reencarnação. Então, quando a gente começa a pensar que podemos ser um ser humano melhor, quando a gente se choca com uma coisa ruim que acontece com outra pessoa, a gente sempre vai pensar que isso pode acontecer comigo também. E é ali que eu começo a estudar o Espiritismo, é na dor que eu vou aprendendo a ser gente. Não tem outro jeito, a gente só vai aprender a ser gente quando a gente sofrer. Porque quando a gente tiver com a vida toda lá certinha, bonitinha, a gente acha que pode passar por cima dos outros, que nem um trator, e a gente acha que a gente é bom, que a gente é boa, que a gente consegue, que a gente é o melhor, e que a gente vai passar por cima daquela pessoa, que a gente vai ser mal educado, que a gente não vai saber gentil, porque a gentileza é uma coisa que poucos conhecem. Se a gente ficar falando aqui sobre a gentileza, a gente vai aqui até amanhã, porque a gente, muitas vezes a gente não consegue entender porque aquela pessoa é tão mal educada. A pessoa tem vários diplomas, a pessoa tem tudo, mas a pessoa é mal educada. Por quê? Porque é o nível dela, o espírito dela dentro do corpo dela. Às vezes uma palavrinha aqui, tu acaba com o relacionamento. Tanto faz ser familiar ou ser amizade, por quê? Porque temos que ter cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, elas vão transmitir para o universo aquilo que somos como pessoas, como seres humanos. Então, quando a pessoa começa a pensar que eu sou melhor, comigo nada vai acontecer, tem que cuidar com isso aí. A gente tem que cuidar para que a gente não caia. Porque quando a gente cair, a gente vai ter que levantar, a gente vai ter que aprender a levantar, e daí a gente vai começar a levantar mais humilde. Porque as pessoas, elas têm esse pensamento que elas são melhores, e várias situações a gente vai percebendo pessoas muito primitivas, que se a gente ficar pensando, a gente melhorou 5%, na minha opinião, na minha humilde opinião, melhoramos 5% lá de 1860, né? Enquanto as pessoas lá eram totalmente primitivas, né? As pessoas matavam umas às outras por causa de um saco de arroz, as pessoas eram totalmente primitivas. E a gente começa a pensar que será que a gente vai pensando, será que somos diferentes agora? Talvez a gente é um pouquinho diferente, né, meus amigos? 5% talvez. 5% talvez a gente conseguiu melhorar aqui em 2024, mas eu fico me perguntando, continuar com o pensamento primitivo é ser um espírito ignorante dentro do meu corpo.
Tem muitas pessoas que falam, eu amo Jesus, Jesus é meu amor, eu amo Jesus, mas quando sai pra fora, bota o pé pra fora do portão, é uma pessoa mal educada, uma pessoa que não ajuda os outros, uma pessoa totalmente preconceituosa. Porque o preconceito é o preconceito que eu tenho de alguma coisa, de alguém. E quando eu tenho esse pensamento, seja não importa o que for do meu preconceito, eu estou sendo um espírito primitivo. Um espírito primitivo, principalmente quando eu vou rotulando pessoas, colocando apelido em pessoas, né? Rotulando, não chamando as pessoas pelos nomes. Ah, o fulano de tal é isso, o fulano de tal é amarelo, né? Tu viu aquele fulano amarelo? Ai, tu viu aquela pessoa lá? Nossa, olha só como ela tá vestida. Olha só o tamanho que ela tá. Será que somos pessoas evoluídas quando a gente se refere a um outro ser humano assim? A gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a evoluir nosso pensamento, pensar que somos espíritos encarnados no corpo, que comigo sim pode acontecer o que acontece com a outra pessoa. Pode acontecer comigo, sim, pode acontecer tudo de ruim, sim. Se eu não tiver fé em Deus, se eu não fizer o evangelho no lar, se eu não estudar o espiritismo, se eu não aumentar minha vibração. Porque somos espíritos encarnados num corpo aqui, passando aqui pela Terra, não somos da Terra, estamos aqui numa passagem. E quando a gente volta a falar, quando a gente vai naquele velório da pessoa, ou seja, mais amada, ou seja, a pessoa que a gente nem tem tanta afinidade, ali a gente vai começar a perceber que também poderíamos estar ali dentro daquele caixão. Porque você tem uma bola de cristal para saber quando você vai partir, e você chega lá no plano espiritual com uma pessoa totalmente horrível, que vai direto para o umbral, porque tem vários tipos de umbrais. Aí você vai lá aprender tudo de novo e você perdeu a sua reencarnação de ser uma pessoa melhor, e você vem de novo para a Terra com todos os seus problemas e mais um pouco ainda, porque você não aprendeu a evolução espiritual. Porque você não quis evoluir espiritualmente. Então, quando Jesus passava e quando Jesus dava a palavra dele, ele era muito claro. Ele era muito claro. Ele dizia, vinha a mim aquelas pessoas que estão sofrendo, mas se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou preconceituosa, se eu acho que sou dona da verdade, dono da verdade, como eu posso conseguir falar com o mestre através das minhas orações? Então a gente tem que começar a pensar, estou sendo uma pessoa melhor, estou sendo uma pessoa que estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estou fazendo o Evangelho no lar, e quando eu faço o Evangelho no lar, eu atraio para mim os bons espíritos, eles vão me ajudar. Eles vão me ajudar, vocês podem ter certeza, eu falo isso por experiência própria. Então a gente tem que começar a pensar que aqui na Terra eu sou um espírito encarnado no corpo, eu estou aqui de passagem, os meus laços familiares podem ser rompidos, os meus laços de amizade também, mas não pela minha reencarnação, porque eu fui posta ali, porque eu fui posto ali, é pelo meu jeito de ser, pela minha existência. Porque é através das minhas atitudes, das minhas palavras, que eu afasto pessoas da minha vida. E eu ainda acho que eu sou certa e que eu sou certo, que a pessoa que é sempre errada, porque a pessoa que é muito arrogante, a pessoa que ela sempre está acima do bem e do mal, ela sempre acha que ela não é errada e que ele não é errado. Então a gente tem que começar a prestar atenção como eu estou conduzindo a minha vida, como eu estou conduzindo as palavras da minha vida, como eu estou sendo como pessoa. Porque ser como pessoa me dá muito trabalho, porque eu tenho que tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Como eu estou fazendo isso? Porque é através das minhas atitudes e das minhas palavras. Porque aí a pessoa fala assim, não sabia, me desculpa ali que eu falei, tudo bem, a gente deve desculpar pessoas, porque não devemos conviver com mágoas, porque a mágoa ela transmite doença física e emocional. Mas se a gente for parar para pensar, todos nós aqui na Terra temos problemas. Independente da nossa classe social, independente daquilo que a gente tem dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, nosso carro, nossas roupas, nosso alimento, independente da sua aparência, todos nós temos problemas internos e externos. E aí eu falo mal com aquela pessoa, sou super mal educada com aquela pessoa, sou super mal educado com aquela pessoa, né? Porque eu tenho um problema, mas a outra pessoa também tem. Se a gente começar a praticar a gentileza quando a gente acorda, a gente vai se tornar seres humanos melhores. Por que os animais, eles sabem amar? E se a pessoa me comparar com um animal, eu vou ficar muito feliz, mas não me compara com um animal, com um cachorro, com um gatinho, mas não me compara com pessoas, não me compara com humanos. Não me compara, porque eu não gosto.
sabe? Os animais, eles são especiais, eles sabem amar. Se as pessoas aprendessem um pouquinho com os animais, elas conseguiriam transformar um ser humano melhor. Então fica hoje esse pensamento para que a gente possa refletir. Os laços de família são rompidos pela reencarnação? Não, eles são rompidos pela nossa existência aqui na Terra, por como a gente é com pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos, porque tem pessoas, estou falando que são todas, mas tem pessoas que elas tratam muito bem as pessoas lá fora. Pessoas na rua, no trabalho, tratam assim muito bem. Tu olha assim, tu diz, nossa, não é a mesma pessoa que está aqui dentro de casa, não. Elas tratam bem, são educadas, amáveis, tiram fotos, fazem vídeos, são risonhas, super bem. Mas quando elas estão com a pessoa, elas são totalmente mal educadas, agressivas. E é aí que a gente se perde na nossa vida. Porque a gente tem que tratar toda pessoa igual. Toda pessoa merece nosso respeito e o nosso amor. Porque Jesus já falava lá numa passagem da Bíblia, Jesus já falava. Chamava Jesus e perguntava, mestre, teu pai e tua mãe estão aí. Jesus falou, todos são meu pai e são minha mãe, todos são meus irmãos. Quem leu a Bíblia sabe o que eu estou falando. Jesus falava ali que todos merecem ser bem tratados. Não importa quem seja, você tem que tratar todos como se fosse seu pai, sua mãe e seus irmãos. Aqui os laços de família do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra isso o tempo todo. Então a gente tem que começar a perceber que quando eu me torno uma pessoa melhor, quando eu olho para dentro de mim e percebo que eu preciso melhorar, porque quando eu estiver pensando que eu não preciso melhorar, pode ter certeza, vai acontecer algo na vida que a pessoa vai cair, a pessoa vai perceber, nossa, mas eu estava errado. Porque a gente tem que ter humildade no nosso coração. Só o mestre era perfeito. Então a gente não pode pensar que somos perfeitos, porque não somos. Temos que pensar nos laços rompidos de família como a nossa vivência aqui na Terra. Como estou sendo como pessoa, qual é o pensamento que estou tendo, o que eu estou falando, eu estou tratando todas as pessoas bem ou estou dando particularidade para cada pessoa? A gente tem que começar a analisar a nossa vida para que a gente mais tarde, a gente não perca a nossa existência aqui na Terra, para quando a gente parta daqui, a gente chega no plano espiritual, vai direto para o umbral. Porque a gente não aproveitou a nossa reencarnação. A gente tratou pessoas bem que nos favoreciam, mas pessoas que realmente mereciam ter tratado bem por nós, não tratamos. Porque se achamos o autossuficiente que é aquela pessoa. Fica aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, laços de família são rompidos pela reencarnação ou pela existência na Terra, para todos nós pensarmos juntos e pensar como estou sendo como pessoa, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, com as pessoas que encontro na rua, numa fila de supermercado, uma pessoa que eu encontro, como eu estou sendo como ser humano. E tem pessoas que eu fico apavorada, que eu vejo, às vezes passa até por um porteiro ali, a pessoa passa com o nariz em pé, achando que é melhor que aquela pessoa. Não somos melhores. Não somos melhores. A nossa profissão que a gente tenha, nosso dinheiro, nossas roupas, nosso carro, não vai nos fazer melhor que ninguém. Todos vamos para o mesmo lugar. A cova da sepultura é o mesmo tamanho para todos. Tanto faz se você tem dinheiro ou não. Fica esse pensamento para que todos nós possamos pensar e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigada, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gratidão pela sua companhia aqui comigo hoje.